Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que que alguns autores romanos e gregos antigos, por exemplo, Plutarco, Posidônio e Tácito, acusam judeus de adorar o burro? Podemos entender a adoração que foi compreendida por Satírico, Luciano de Samosata e por historiadores, isto é, adoração feita equis a sinos, como uma realidade. E não só os historiadores teriam uma parcela correta sobre esta estranha adoração, mas um romano curioso do século segundo e terceiro também acharia isso. Lógico que a implicação supracitada aí merece uma explicação. Portanto, vamos tentar entender um pouco essa visão de um revolucionário Messias judeus para fundamentar esta explanação e o motivo desta adoração fazer muito sentido. Primeiro, o chefe Ezequias, considerado um bandido, se autodeclarou o prometido Messias que iria tirar os judeus das mãos dos romanos. Herodes Antipas, com 15 anos, deu a ordem para capturá-lo e decepou-lhe a cabeça. Segundo, na Pereira, um escravo de Herodes, um imponente e gigantesco homem chamado Simão, coroou a si próprio como Messias e juntou um grupo de bandidos para sequestrar os palácios reais de Jericó. Foi decapitado. Terceiro, Judas o Galileu, outro Messias, filho de Ezequias, que foi capturado por Roma e morto. Quarto, mais um Messias conhecido apenas como o Samaritano, reuniu um grupo de seguidores no topo do monte Gerizim. Pilatos respondeu com um destacamento de soldados romanos que escalaram Gerizim e cortaram-no em pedaços. 5. Um profeta milagroso chamado Deudas coroou-se Messias e trouxe centenas de seguidores ao Jordão. Os romanos, em resposta, enviaram um exército para cortar a cabeça de Teudas. Sexto, agora um feiticeiro judeu misterioso chamado de o Egípcios declarou-se Messias e rei dos judeus. Muitos messias tentaram a sorte em Roma. Todavia, não é segredo que os judeus e seus muitos messias existiram outros. Jamais conseguiram derrotar um regimento homogêneo e belicamente eficiente como o regime dos romanos. Por outro lado, os líderes romanos, preocupados com essas pequenas revoltas, decidiram enviar Agripa I, que era um amado líder judeu que tinha conseguido manter estreita ligação com Roma. O jovem Agripa foi levado às pressas para a cidade santa em um único esforço para evitar a guerra. De pé no telhado do Palácio Real, ele suplicou aos judeus que encarassem a realidade da situação. Vocês vão desafiar todo o Império Romano? Perguntou. Qual é o exército? Onde estão as armas? Onde está sua frota para varrer aos mares os romanos? Onde está o seu tesouro para cobrir o custo das campanhas? Vocês realmente acham que estão indo para a guerra contra egípcios ou árabes? Vocês vão fechar os olhos para o poder do Império Romano? Vocês não vão medir a sua própria fraqueza? Vocês são mais ricos que os gaudeleses, mais fortes que os germanos, mais inteligentes que os gregos, mais numerosos do que todos os povos do mundo? O que é que inspira vocês com tanta confiança para desafiar os romanos? Como resultado, Agripa I, vendo que os seus contemporâneos não quiseram repensar a situação, juntou sua família e se retirou da região. Já os judeus revolucionários quiseram manter a luta com a Roma e foram completamente humilhados e destruídos. Homens, mulheres, crianças, casas, templos, objetos sagrados, plantações queimadas, ou seja, tudo que era pertencente aos judeus, inclusive
os próprios foram exterminados. E aqueles que tentaram fugir da cidade eram facilmente capturados e crucificados no Monte das Oliveiras, para que todos pudessem ver. Quando Jesus surge como mais um Messias, Roma resolve o problema rapidamente, sem pestanejar, e após toda a história conflituosa entre Roma e os judeus messiânicos, e posteriormente surgiram mais religiosos adoradores de mais um Messias crucificado, fica claro para os satíricos e historiadores que os judeus ainda não entenderam ou nunca entenderam qual era o seu papel dos semitas no território palestino romano. Os pobres infelizes estão totalmente convencidos que eles serão imortais e terão a vida eterna. Desta forma, eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento, a maior parte deles. Além disso, seu primeiro legislador os convenceu de que eram todos irmãos, uma vez que eles já tinham transgredido negando os deuses gregos e adoram o sofista crucificado vivendo sob suas leis. Luciano de Samosata. Portanto, fica claro para nós todos que muitos messias existiam e todos os messias que vieram não tiveram sucesso. E fica meio que um absurdo esperar que algum messias tenha sucesso. Portanto, era mais convincente dizer mais um burro tentando o sucesso, ser rei, tentando a sedição, e mais um que não vai conseguir nada e vai acabar morto. Então, mais um burro. Portanto, alguns autores romanos e gregos antigos acusavam judeus de adorar um burro, uma pessoa que foi crucificada, foi morta por tentar derrubar o Império Romano, que na época era impossível. O grupo de judeus era muito menor, não tinha dinheiro, não tinha nenhuma condições de derrubar a organização romana dos soldados romanos do Império Romano. Então, quem tentasse fazer isso seria realmente uma pessoa sem inteligência. Um grande abraço, tchau.